Oi pessoal! Peça rápida, prática e fofa, vocês já sabem que é comigo mesmo, né? Então hoje eu vim trazer pra vocês uma opção que eu coloquei como um estojo multiuso, mas pode ser usado como uma carteira, como uma necessaire, o que você quiser aí no seu ateliê. Que é essa peça aqui, ela tem essa aba aqui na frente, e aí ela tem esse bolso com volume. Então, dá pra colocar óculos de sol também e carregar o celular aqui na parte com zíper. Então fica com esses dois bolsos, ó, um bolso com volume e um bolso com zíper e o fechamento aqui com aba. Então dá pra gente brincar bastante com as estampas e fica uma peça super prática que vai ser super legal de você oferecer para seus clientes. Os tecidos que eu utilizei nessa peça são lá da loja Coisas da Teca e a gente tem cupom de desconto lá que é Arte da B para vocês garantirem um descontinho. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, a gente vai precisar de dois moldes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eles são bem simples de fazer, então se você não tiver impressora não tem problema. A parte da aba, ela mede 10 centímetros por 16, e aí você pode arredondar do jeito que você achar melhor, ou deixar quadrado mesmo. E a parte do corpo da peça mede 22 por 12. E eu também arredondei a ponta dele aqui, mas isso é opcional. A gente vai cortar esse molde do corpo 2 vezes tecido exterior com a manta, tô utilizando a R1, e 2 vezes tecido de forro. A aba, como eu sempre gosto de fazer, eu risco o desenho da minha aba aqui no meu tecido, e eu tenho aqui um tecido virado direito com direito, e a manta aqui do outro lado, porque eu sempre gosto de costurar em cima do risco da minha aba. E a parte do bolso da frente é uma tira de tecido medindo 35 centímetros por 11. Eu cortei uma vez tecido principal, uma vez tecido de forro e tô utilizando uma entretela aqui para estruturar. Se você quiser fazer só com tecido, vai dar certo também, mas eu gosto de usar essa entretela de tecido porque ela dá uma estruturada no meu tecido e fica bem bonito o acabamento final, mas você pode dispensar o uso dela. E eu também vou usar um zíper, e aqui eu já fiz um acabamento nele, só fiz como se fosse um viés aqui, costurei um em cada ponta do zíper, e ele mede 19 centímetros. Vou começar costurando aqui o forro no meu bolso. Então posiciono o tecido direito com direito e passo uma costura com pezinho de máquina aqui no topo. E daí reservo. E na aba, passo uma costura exatamente em cima do risco, corta todo o excesso, desvira a sua aba e rebate a costura por fora. Prontinho, a aba vai ficar desse jeito, agora eu vou reservar ela pra gente montar depois e eu vou trabalhar com o meu bolso. O bolso, depois de costurado no forro, eu vou refilar ele pra ele ficar com 10 centímetros. Vai sobrar aqui pouca coisa, dependendo da sua margem de costura pode sobrar até menos, mas é sempre bom deixar um pouquinho maior antes da gente costurar, porque daí depois quando refila vai ficar bem perfeitinho. Depois de refilado nos 10 centímetros de altura, eu vou marcar o centro aqui do meu bolso. E vou fazer uma marcação usando a régua também. Aqui. Então, marco o centro do bolso. E a partir dessa linha central que eu fiz, eu vou marcar 6,5 centímetros para cada lado. Prontinho. Aí agora, onde eu fiz essas marcações aqui nas laterais, eu vou dobrar exatamente nessa linha e vou passar uma costura, dando retrocesso aqui em cima. E essa costura vai ser bem na beirada aqui do meu tecido, que é só para ajudar a formar esse vinco. Eu vou fazer isso desse lado e desse lado aqui também. Com as duas costuras feitas, o nosso bolso vai ficar desse jeito. E agora eu vou fazer mais uma marcação para dobra aqui do bolso. A partir de onde eu fiz a costura,
eu vou contar 3 centímetros e eu vou fazer uma segunda marcação. Aqui do outro lado, a mesma coisa. E agora, a gente vai precisar vincar o nosso bolso bem nessa linha. Então, ó, vou jogar ele pra lá. E dar uma vincada aqui. Na verdade, o ideal é levar pro ferro nesses passos. Então, você pode levar lá pro ferro de passar, que ele vai ficar bem marcadinho. Então, vinca um lado e o outro lado é a mesma coisa. Com as duas partes do bolso vincadas, a gente vai passar uma costura aqui embaixo só pra fixar isso aqui no lugar. O bolso na frente, aqui na parte da abertura, ele vai ficar desse jeito. Bolso pronto, e agora é só pegar o restante das partes aqui da nossa peça para montar esse quebra-cabeça. Cada parte do corpo, eu fui lá e marquei o centro dela. Só dobrar o meio, fazer um pique em cima e embaixo. Num dos lados, eu vou prender o meu bolso, então vou aproveitar aquele pique central que eu já tinha feito e alinhar com a parte do corpo da minha peça. Vou prender aqui com os grampinhos. E aí, vou passar uma costura para fixar o bolso aqui. Como o bolso tá um pouquinho maior do que a parte do corpo, é mais fácil fazer essa costura aqui pelas costas, porque aí a gente consegue enxergar aonde a gente tá costurando e também já fazer o acompanhamento dessa curva aqui embaixo. E aí é só cortar o excesso. No outro lado, a gente vai costurar a aba. Então, fiz a marcação também, ó, aqui em cima e embaixo, e fiz uma marcação no centro da minha aba. E vou posicionar, aqui seria o direito da aba, se ela tivesse lado. Como o meu tá com o mesmo tecido dos dois lados, não faz tanta diferença, mas se o teu tiver direito, você vai colocar direito com direito e também alinhar aqui pelo centro. Na aba, é só passar uma costura aqui de segurança para segurar a aba. Prontinho, agora é só colocar o zíper na nossa peça. A parte mais simples, que é o que a gente sempre faz aqui na hora de aplicar o zíper. Marquei o pique aqui em cima, como vocês já tinham visto, e vou usar ele para me guiar pelo zíper também. Então aqui, eu marquei o meio do meu zíper com a caneta, vou alinhar esse risco que eu fiz no zíper com o pique da minha peça, e aí primeiro, vou passar uma costura aqui, fixando o meu zíper, e depois que eu fizer isso, vou sobrepor aqui, direito com direito do forro e passar outra costura. E na hora de rebater, eu vou rebater só por dentro do forro. Então, ele vai estar mais ou menos assim lá na minha máquina e eu passo uma costura aqui na parte de dentro. Primeiro lado costurado, agora é só repetir exatamente o mesmo processo aqui do outro lado. Costura primeiro o zíper, depois sobrepõe o forro e passa outra costura no forro e rebate essa costura. Prontinho, agora chegou a hora de fechar a nossa peça e é só juntar direito com direito e forro com forro. E aqui tem só que se atentar na parte da junção dos tecidos aqui. Então alinha a costura da parte exterior e a costura do forro aqui na lateral para que ela se encontre bem certinho, porque aí o acabamento vai ficar super bonito da sua peça. Então essa vai ser a primeira coisa que a gente vai alinhar. Aí prende a toda a volta e passa uma costura fechando tudo isso. E aqui, vou passar a costura a toda a volta, deixando uma abertura no forro para poder desvirar minha peça.
Pessoal, agora a peça precisa ir pro ferro, porque como aqui tem a entretela, ela fica um pouquinho amassadinho e pra deixar tudo no lugar a gente precisa sentar no ferro. O forro eu vou costurar na máquina mesmo, é só esticar ele aqui, dobrar essas duas abinhas pra dentro e passar uma costura reta. E depois que eu passar no ferro, acertar o forro e tudo mais, que eu vou posicionar o meu botão aqui. Eu vou aplicar um botão de plástico daquele Ritas pra fechar minha peça, mas você pode escolher o botão que você preferir. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Apliquei o botão e daí ele ficou desse jeitinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e também compartilha com as suas amigas. Tchau e até a próxima!